Sim, eu acho que constantemente, porque na minha cabeça, embora mulheres negras, culturalmente falando, tenham sido apagadas e hoje possuam um espaço na academia e consigam se estabelecer academicamente falando, eu ainda acho que é muito difícil para a gente conseguir erguer a voz e se colocar diante de pessoas brancas, principalmente em âmbitos como a academia, em que você precisa ser, a cada dia, 2 vezes mais proficiente do que seus colegas de classe. E quando se fala de mulheres negras, eu acompanho a minha trajetória em relação à trajetória de outras amigas brancas que também produzem, e é sempre muito difícil para mim me perceber enquanto uma mulher pesquisadora, por exemplo. Por mais que o que eu faça seja relevante culturalmente, etc., é sempre muito difícil para mim me posicionar e me apropriar dos meus espaços de fala, me apropriar do que eu escrevo, me apropriar do que eu estudo, do meu conhecimento, para levar isso para outras pessoas. Então, eu acho que não só em relação a outras pessoas brancas, mas principalmente em relação a outras pessoas brancas, eu constantemente me sinto apagada, silenciada. Isso perpassa por muitos caminhos, mas principalmente eu acho que pela baixa autoestima intelectual. E eu acho que mais ou menos aos 17 anos, quando eu comecei a ler sobre, quando eu comecei a encontrar outras pessoas que eram mais parecidas comigo, que tinham uma trajetória de vida mais parecida comigo, é que eu comecei a tentar aceitar ser vista como uma mulher negra, porque esse processo também não foi fácil. Foi um processo muito difícil para mim, a aceitação de me colocar enquanto uma mulher negra, de me perceber como uma mulher negra, principalmente porque eu tenho a pele mais clara. Então, até hoje, na verdade, é muito confuso para mim. Acho que o colorismo não é um debate que a gente consegue estabelecer com facilidade. Então, vez ou outra, eu me pego pensando qual o meu papel enquanto mulher negra, como eu sou vista socialmente, porque acho que, querendo ou não, hoje em dia que o debate ele já é mais naturalizado, talvez eu corresponda muito mais ao que se espera de uma mulher negra, aos estereótipos que se esperam de uma mulher negra. Então, ainda que eu seja vista como uma mulher negra, eu acho que eu sou vista como uma mulher negra hipersexualizada e uma mulher negra aceitável, né? Então, talvez eu só tenha me aceitado mesmo como mulher negra aos 20 anos. Eu tenho 22, então é muito recente. Eu acho que minha autoestima, não só a minha, mas eu acho que a de mulheres negras de maneira geral, eu sempre consigo enxergar enquanto uma roda gigante, né? Nem sempre ela está no topo. Acho que a gente passa por processos que vão desde uma aceitação da negritude até se reconhecer, se enxergar como uma mulher negra. E eu não diria que a minha autoestima é estável, né? Tem dias que eu acordo e eu me sinto muito bonita, tem dias que eu acordo e eu me sinto feia, tem dias que eu acordo me sinto bonita, mas quando eu vou para algum lugar eu me comparo com outras meninas que estão fora do meu meio, por exemplo, que são mulheres brancas, que são mulheres padrões, que são mulheres que correspondem a esses estereótipos culturais muito mais do que eu me sinto mal e aí não uma nem 2 vezes eu já quis voltar para casa porque eu não me sentia bonita o suficiente ou não me sentia merecedora mesmo dos elogios que eu recebo, porque para mim foi tudo muito explosivo, eu acho que essa é a palavra. Até pouco tempo atrás eu não era notada, eu não era vista, eu sempre fui, como eu disse, uma menina considerada feia. E aí, do nada, eu tinha pessoas que me achavam bonita, eu tinha pessoas me elogiando, eu tinha pessoas dizendo que eu era linda e que eu era inteligente e que eu era interessante. Coisas que durante toda a minha vida foram negadas a mim. Elogios muito básicos que na adolescência era, sei lá, coisas que eu sempre quis ouvir e que eu achei que estivessem muito longe da minha realidade e que hoje são muito naturais, que eu escuto com muita frequência, mas que por vezes eu não consigo deixar de achar que às vezes eu só preencho uma cota negra, entende? Que as pessoas falam isso porque elas precisam ter uma pessoa negra para achar bonita, e essa pessoa negra que elas vão achar bonita é sempre a pessoa que mais se parece com uma pessoa branca. E isso faz parte da minha realidade o tempo todo, porque embora
esteticamente, talvez eu corresponda a estereótipos de uma pessoa branca, eu continuo não sendo uma mulher branca. Então, em comparação a mulheres brancas, eu vou continuar não sendo escolhida e eu vou continuar me comparando e eu vou continuar sendo preterida. Ou sendo escolhida para papéis muito específicos, em que eu seja hipersexualizada ou em papéis em que eu seja desconsiderada intelectualmente, porque, afinal de contas, uma mulher negra ou é bonita ou é inteligente, ela não consegue ser os dois. Então, enquanto mulher negra, eu comecei a entender que ou as pessoas me achavam bonita ou elas levavam o meu trabalho em consideração, por exemplo. Eu nunca tive... Muito raramente eu tenho alguém que me reconhece por todas as minhas qualidades, que consegue me achar bonita, que consegue me achar inteligente, que consegue me achar interessante. Ou eu sou só bonita ou eu sou só inteligente. Nunca os dois. Eu acho que durante toda a minha vida, né, eu tinha a impressão de que eu sempre seria a última a ser escolhida. Em comparação às minhas primas, eu vou falar com propriedade sobre a minha infância, porque foi o momento em que eu me descobri enquanto mulher que sentia atração por outras pessoas, outros corpos, outras vivências. E aí, em comparação às mulheres que eu andava, que geralmente eram mulheres brancas, mulheres com cabelo liso. Naquela época não se falava em transição capilar, então eu alisava o cabelo. Eu tentava ser o mais próximo e o mais parecido com essas mulheres que eu conseguia. E isso inclui, inclusive, não tomar sol para não ficar mais preta, ou não sair para lugares com roupas muito curtas, porque as pessoas, os homens, quando eu comecei a ter mais corpo, etc, eu lembro que eu era muito notada pelo corpo, né? Os meus peitos cresceram muito rápido, e eles cresceram mais rápido do que todo o resto do corpo. E eu era muito hipersexualizada. Eu lembro que com 13 anos os meus peitos começaram a crescer. E as minhas primas nessa época, né, elas já eram muito bonitas e muito notadas antes de mim, porque até os meus peitos crescerem eu não era vista, eu só era alguém que andava à margem das meninas. E então os meninos começaram a reparar em mim, mas eu lembro que faziam piadas muito explicitamente sexuais em relação ao meu corpo. Nunca era sobre meu rosto, nunca era sobre meu cabelo, que eu alisava sempre e queria que sempre estivesse bonito. Era sempre sobre como os meus peitos eram bonitos, ou como a minha bunda era maior do que a bunda das outras meninas que andavam comigo. E eu lembro que em um momento da minha vida eu entendi que ou eu seria bonita ou eu seria inteligente. E foi quando eu comecei a estudar muito, a me afundar nos estudos, porque eu sabia que bonita eu não seria nunca. Então, eu seria inteligente. Eu queria ser a mulher inteligente, já que eles não me admirariam pela beleza, eles iriam ter que, pelo menos, me admirar pelo que eu falava, pelo que eu fazia, por como eu era. Eu lembro que o meu primeiro namorado foi, acho que eu tinha uns 16 anos, quando eu dei o meu primeiro beijo, inclusive. E era um homem branco. E eu lembro que, pra mim, era muito difícil a relação... me relacionar com um homem branco, porque eu ainda não tinha me apropriado do debate de negritude. E por mais que ele fosse apaixonado por mim, por mais que ele gostasse de mim, todas as mulheres que ele achava bonita, todas as mulheres que ele admirava, todas as mulheres que ele falava bem, eram mulheres brancas e eram mulheres muito diferentes de mim. E eu me perguntava sempre como ele podia me achar bonita se ele não achava mais nenhuma outra mulher parecida comigo bonita também. E era uma constante luta de comparação, de estar sempre me comparando com outras mulheres que jamais, em nenhum outro momento, seriam parecidas comigo, já que essas mulheres eram esteticamente distantes mesmo, mulheres muito magras, mulheres muito brancas, mulheres com cabelo muito liso, muito escorrido. Eu lembro que eu tive, inclusive, distúrbio alimentar, porque eu queria a todo custo ser muito magra, assim como as meninas que o meu namorado otaku achava que eram bonitas. Então, eu passei por uma relação desde muito cedo. O meu primeiro contato afetivo era uma relação não abusiva, não era abusiva, mas foi uma relação que me deixou muitos traumas, que fez com que a minha autoestima e a minha insegurança elas fossem diretamente afetadas. Eu lembro de passar muitas horas do meu dia tentando entender como eu faria para parecer mais interessante, e todas as respostas vinham sempre tentando ser o mais embranquecida possível, sabe? Alisar cabelo,
usar pó translúcido para parecer mais clara, foto, edição de foto, brilho no máximo, contraste no mínimo. E foram processos muito dolorosos que deixaram muitas marcas. Eu lembro que eu passei 4 anos namorando com esse boy e posteriormente engatei um relacionamento no outro que foi um relacionamento abusivo, um relacionamento muito tóxico, porque eu achava que eu não conseguiria sair para não ficar sozinha, porque se esse cara não estivesse comigo, outros caras não estariam comigo. Assim como no meu primeiro relacionamento, que eu passei muito tempo junta, me relacionando com ele, porque eu achava que era a minha única oportunidade de estar com alguém, de ser vista por alguém. E aí no meu segundo relacionamento, em que foi um relacionamento abusivo, né, com um cara extremamente racista, que fazia todo instante eu me sentia insegura em relação a outras mulheres, porque mais uma vez eu estava em uma relação em que as mulheres que esse homem admirava eram mulheres diferentes de mim, eram mulheres brancas e eram mulheres dentro de um padrão que eu jamais alcançaria. E quando eu finalmente consegui sair dos relacionamentos, sair de uma relação abusiva, sair desse estereótipo, desse padrão de relacionamento que me consumia, eu entrei dentro de um parâmetro em que eu não queria mais me relacionar com ninguém. Eu não me sentia mais confortável, eu não me sentia mais segura para estar em uma relação, porque eu achava que todas as pessoas que eu me relacionasse posteriormente, elas iriam fazer com que eu me sentisse insegura, iriam fazer com que eu me sentisse sempre em comparação constante com outras mulheres, e isso em relação tanto a mulheres e a relação a homens, não só com mulheres, embora eu acho que me relacionando com homens é sempre mais difícil, porque a gente não tem só o racismo, a gente tem o machismo também. Então, a comparação com outras mulheres, ela acontece em níveis muito mais expressivos e muito mais visíveis. Então, hoje em dia, eu não digo que eu me sinto segura mesmo para iniciar uma relação, porque por mais que eu ache que eu estou pronta, por mais que eu ache que eu superei os meus traumas, isso não acontece. Sempre que eu me coloco numa situação em que eu estou em comparação com outra mulher branca, eu me sinto mal, eu me sinto feia, eu me sinto menos inteligente, eu me sinto menos interessante. E não importa quantos artigos eu publique, e não importa quantos livros eu leia, e não importa o quão bonita as pessoas digam que eu sou. Eu acho que essa parte da minha vida, ela sempre vai ficar marcada. E eu sempre vou achar que eu estou sendo elogiada e que eu estou sendo notada única e exclusivamente por ser uma mulher negra hipersexualizada, tanto por homens negros quanto por homens brancos. Não necessariamente só por homens brancos. Porque em algum momento da minha vida eu entendi que o problema estava em me relacionar somente com pessoas brancas. Então eu comecei a voltar os meus olhos para pessoas negras, por exemplo. E eu passei por situações de hipersexualização igual, em que outros homens brancos refletiam em mim características que eles queriam ver em outras mulheres brancas. E eu, no final das contas, era sempre um tapa-buraco ou uma mulher que se aproximava mais ou menos desse padrão de mulher branca, desse estereótipo de mulher branca, mas que no final das contas jamais seria, sabe? Seria facilmente trocada por qualquer outra menina padrão de olho claro e cabelo liso que aparecesse dando o mínimo de espaço para esse cara.